e moldando o meu caminho. Nos anos posteriores, os meus amigos espirituais, muitas vezes me disseram que eles foram gentilmente me guiando em determinadas direções, mas que eles nunca estão autorizados a forçar ou coagir ninguém, mas apenas ajudar a escolher o melhor caminho. Eu muitas vezes conscientemente atrasava os eventos, fazendo algo que estava em desacordo com os seus planos. Embora naquela época eu não soubesse nada definido sobre meus guias, eu comecei a me sentir fortemente impressionado e tinha uma necessidade de encontrar formas e meios para investigar o espiritualismo ainda mais, mas eu não sabia como poderia fazê-lo. Como nessa época a saúde do meu marido começou a dar-nos alguma ansiedade, e particularmente afetando sua garganta, o que, para um ator, era muito infeliz. Eu sabia que não haveria possibilidade de realizar meu desejo de saber mais sobre o outro lado se saíssemos em turnê e nos movêssemos de um lugar para outro a cada semana, e eu senti que a única chance para eu estudar o assunto era a nossa estada ali ou perto de Londres, na esperança de encontrar pessoas que também estivessem interessadas sobre o tema. Era extremamente difícil fazer isso. Nós experimentamos grandes privações e dificuldades, nenhuma das quais eu me arrependo agora, pois nós aprendemos muito sobre a luta terrível que milhares de pessoas passaram as quais estavam aptas a trabalhar, mas não podiam, porque parece que há muitas pessoas para qualquer trabalho disponível. No inverno, nós aceitamos um contrato muito pobre com uma companhia teatral que foi visitar os teatros suburbanos. Meu marido era contra esse envolvimento, pois era tão mal pago que dificilmente poderíamos sobreviver dele, mas eu me senti fortemente impressionada que era uma boa coisa a fazer. Durante os ensaios, a minha atenção foi atraída para duas moças que, eu depois soube, eram irmãs e, apesar de eu não ter encontrado nenhuma oportunidade de falar com elas por vários dias, encontrei-me continuamente desejando que eu pudesse fazê-lo. Elas, também, olharam para mim, como se elas estivessem tão interessadas em mim quanto eu estava nelas. Nenhuma oportunidade veio até a primeira apresentação, que era uma matinê. Descobri que um camarim havia sido alugado para nós três, as duas irmãs e eu. Fui até o teatro muito cedo, e vi que as irmãs já estavam lá, organizando seus vestidos e maquiagem. Assim que entrei no quarto, que era feio e nu, um lugar enorme, em um teatro antigo grande, me dei conta de mais uma amigável e agradável atmosfera. Era como se o quarto empoeirado e que não era convidativo estivesse preenchido com a luz e calor. Eu disse boa tarde, as primeiras palavras que eu tinha falado com elas. Boa tarde, disse a irmã mais velha, voltando de sua troca de roupas e dando alguns passos deliberadamente em minha direção. Você está interessada no espiritualismo? Engoli em seco, me aproximei, e disse simplesmente, sim, você está? Sim, vamos tentar experimentar juntas. Você, e eu e minha irmã? Sim, eu respondi, sentindo como se eu estivesse em um sonho, falando e me movendo automaticamente, meio que percebendo que algo de grande importância para o meu futuro estava ocorrendo, mas sem ter nenhuma ideia de como era importante. Certo. Vamos tentar esta noite, durante a longa espera no ato 3. Certo, eu disse. Foi esta conversa, curta e concisa tal qual eu me recordo aqui, que foi o início de tudo o que aconteceu depois. E se, através da minha mediunidade tardia, qualquer alma de luto foi ajudada, e eu acho que eu posso dizer, muito humildemente, que muitas foram. Tudo remonta a esta reunião extraordinária, e aquelas poucas palavras áridas que nós literalmente disparamos umas contra as outras naquela tarde memorável. Entre a matinê e a apresentação da noite tomamos chá juntas, e falávamos como pessoas que se conhecessem em todas as suas vidas, embora depois descobrisse que as irmãs eram geralmente muito reticentes e reservadas. Disseram-me que tinham ficado interessadas neste assunto através de um amigo, de quem haviam se separado por algum tempo. A mãe delas tinha morrido na mesma época que a minha,
E elas tinham um grande desejo de se comunicar com ela, e tentar descobrir que verdade há por trás do espiritualismo. Elas estiveram esperando encontrar alguém com quem pudessem investigar, assim como eu estive. Elas, chama-las Heidi e Florence Nelly, sugeriram que deveríamos começar nos sentando em volta de uma pequena mesa, do jeito que seu amigo espiritual havia dito a elas como fazer, e eu também tinha tido uma experiência na casa da enfermeira, depois que eu saí do estado febril do hospital. Meu marido adquiriu uma pequena mesa para nós, e durante a noite, quando a hora do intervalo chegou, nós solenemente na expectativa, posicionamos nossas cadeiras em volta da mesa, e colocando nossas mãos sobre a mesa aguardamos os eventos. Nada aconteceu. Na noite seguinte, nós nos sentamos novamente. Capítulo 7. Meu primeiro encontro com Feda. Ainda não aconteceu nada. A mesa se comportou como faz normalmente qualquer mesa comum, permanecendo parada e sem vida. Destemidas, nós nos sentamos 26 vezes, sempre à noite, mas sem resultado. Na 27ª noite, Nelia ficou desanimada e se recusou a sentar-se. Ela disse: "Não há nada nela. É evidente que as mesas não se movem, a menos que alguém as mova." Ela pegou um livro e sentou-se sozinha no outro extremo da sala. Florence e eu ainda permanecemos presas à mesa, e em 2 minutos, a mesa começou a inclinar para cima e para baixo. Radiante, expliquei como o alfabeto era usado, e logo a mãe de Florence e eu estávamos soletrando as mensagens evidenciais. Nelia implorou para ser autorizada a voltar. A permissão foi dada e o seu retorno não fez nenhuma diferença. A mesa continuou a se mover. Mais tarde soubemos que tinha havido a princípio muita força psíquica conosco. O poder misterioso era muito forte para começar. Posteriormente, não parecia importar. Depois que nossas respectivas mães haviam dado várias mensagens, uma comunicador veio e deu seu nome como Feda, desinteressadamente. Explicou que ela era minha antepassada. Ela se casou com o meu tataravô. Minha mãe sempre me contava sobre uma indiana que se casou com esse ancestral. Mas você sabe como as crianças ficam entediadas por ouvir a história da família, sendo frequentemente repetida. Eu não prestava muita atenção naquela época. Depois de se casar com essa menina nativa, meu tataravô, William Hamilton, não era popular na Índia, e ele fez arranjos para trazer Feda para a Inglaterra. Na véspera da partida para casa, ela deu à luz a um filho, e morreu. Ela tinha, então, apenas 13 anos de idade. Isso foi por volta do ano de 1800. Feda me disse, soletrando as palavras, com auxílio da mesa, que estava zelando por mim desde que eu nasci, esperando que eu desenvolvesse o meu poder psíquico para que ela pudesse me colocar em transe e dar mensagens através de mim. Devo confessar que a ideia de entrar em transe não me recorreu. Eu esperava que pudesse desenvolver a clarividência normal, e ver ou ouvir os espíritos do outro lado, como eu tinha visto minha mãe naquela breve visão, e os lugares que eu tinha chamado de Vale Feliz. A ideia de ser controlada por outra personalidade enquanto estivesse em transe era repugnante, por isso eu me recusei, implorando a Feda que tentasse trabalhar-se comigo de alguma outra maneira que não necessitasse tanto da minha perda de consciência ou me dando a ela ou ao controle de qualquer outra pessoa. Mesmo sabendo quem era Feda, eu não sabia como era seu caráter, temperamento e personalidade naquela época. Florença, Nelia e eu continuamos sentadas na mesa noite após noite, sempre recebendo mensagens de grande ajuda e conforto em nossas vidas diárias. Às vezes, eram de nossas mães, mas com mais frequência de Feda, que parecia ser uma espécie de mestra de cerimônias espiritual. Ocasionalmente, fomos convidadas por Feda para fornecer uma mesa mais pesada, para que ela pudesse mostrar sua força. Nós tentamos todos os tipos,
até mesmo uma mesa de carvalho pesada com pernas semelhantes às de um piano. Foram necessários 3 homens para carregá-la para o quarto, mas quando colocamos nossas mãos nela, ela se moveu para cima e para baixo como uma pena. As paredes do quarto onde ficávamos sentadas foram caiadas de branco. Nós sempre sentávamos abaixo de uma luz boa, mas ligeiramente moderada, e nas paredes brancas, muitas vezes, víamos as formas de Feda e nossos outros amigos espirituais em silhuetas bem distintas, como sombras claramente cortadas, que se mostraram perfeitamente contra o fundo claro. Esta foi uma forma interessante de fenômenos que eu nunca havia testemunhado desde então. Durante vários meses, nós vivemos em comunicação feliz com aqueles que amamos do outro lado. Todas as nossas dificuldades e provações diárias, e, nesse período nós 3 tivemos a nossa cota bem repleta, foram iluminados pelo conhecimento de que aqueles a quem nós pensávamos que estivessem perdidos para nós estavam muito perto e podiam ver, ouvir e nos ajudar. A própria natureza de prova das muitas mensagens nos provou isso. Eu não posso dizer o que isso significou para mim. As provas dadas nos foram tão esmagadoras, embora provavelmente seriam colocadas na categoria de triviais por algumas pessoas críticas. Eu acho que Feda e os outros amigos propositalmente escolheram testes simples para que pudéssemos verificá-los facilmente, e fomos sempre capazes de fazê-lo. Capítulo 8. Onde os anjos temem andar. Nos estágios iniciais de investigação aconselho a todos para irem devagar, não para tentar testes incluídos ou difíceis até que os próprios guias estejam prontos para dar, e estejamos prontos para recebê-los. De tempos em tempos Feda gentilmente me lembraria de seu desejo de me controlar, mas eu sempre me recusei. Eventualmente, ela deixou de mencionar sobre o assunto. Depois de algumas semanas desta comunicação simples e feliz com os nossos amigos de lá, que, agora sentíamos, estavam muito, muito perto, de fato, um de nós leu em algum lugar que era possível para um espírito materializar uma forma que poderia ser vista, ouvida e na verdade, sentida, que se poderia sentir o toque da mão sólida materializada de um espírito. Nós perguntamos a Feda se ela iria se materializar e mostrar-se, não como uma silhueta, mas para que pudéssemos senti-la nos tocando. Feda continuamente respondeu, não, eu não farei isso. É possível que tenha sido feito muitas vezes, mas não é para mim ou para você, no momento. Por uma semana ou 2 esta mensagem nos dissuadiu por pressionar além a questão. Tivéssemos-lhe esquecido completamente, isso teria nos salvado de uma experiência aterradora sobre a qual eu vou lhes dizer, para ilustrar um dos perigos para os que tentam investigar muito profundamente questões que seus amigos espirituais podem não estar preparados, ou qualificados, para ajudá-los. Um dia, no inverno de 1909, como tivemos uma matinê, estávamos sentados à tarde para nossa sessão de mesa. Nós lemos um relato de um espírito que materializou a sua mão tão completamente, que ele pôde apertar as mãos de todos os assistentes. Ele andava, ele falava. Mas de tudo o que mais nos impressionou foi o fato de que ele era sólido o suficiente para tocar e ser tocado. Nós novamente solicitamos nossos amigos espirituais para nos dar uma experiência maravilhosa. Mais uma vez, nos disseram, não é desejável. Vamos arriscar, dissemos. Houve uma longa pausa, uma pausa estranha, e então a mesa começou a se inclinar de uma forma bastante diferente da de Feda. Uma comunicador que era estranho para nós especificou o seguinte: seu desejo será concedido. Perguntamos quando, onde e como. Ele deu as seguintes instruções: voltem ao anoitecer. Use a cadeira simples de madeira para colocar as mãos em cima, ao invés da mesa. Ajoelhem-se no chão em vez de sentar nas cadeiras. Apaguem todas as luzes. Tranquem a porta. Depois da matinê, nós saímos e tomamos chá, cheios de entusiasmo,
Retornamos no horário marcado. Trancamos a porta, colocamos uma cadeira comum de madeira no centro do quarto, puxamos as cortinas, e apagamos a luz elétrica. Nós achamos que era impossível fazer com que o quarto ficasse bem escuro, como nos foi dito para fazer, porque as luzes da rua brilhavam através das cortinas, iluminando fracamente o quarto. A luz não era forte o suficiente para nos permitir distinguir claramente os objetos no quarto, mas quando nos ajoelhamos em volta da cadeira pudemos nos ver vagamente. Eu estava ajoelhada entre Florence e Nelly, a parte de trás da cadeira estando entre elas e oposta a mim. Nelly estava à minha esquerda, Florence à minha direita. Nelly estava usando uma blusa branca, e estava em linha direta com a janela. Por isso eu pude vê-la mais distintamente do que qualquer outra coisa no quarto. À medida que nos ajoelhamos e esperamos, nós três observamos que era uma atmosfera inteiramente diferente da que geralmente sentíamos em nossas sessões. Depois de estarmos ajoelhadas por cerca de 15 minutos, notei um brilho avermelhado e peculiar no canto do quarto, atrás de Florença. Pedi-lhe para virar e ver se ela poderia distinguir alguma coisa. Ela o fez, e imediatamente comentou: há uma espécie de fogo no canto atrás de mim, um pouco à minha direita. Eu me pergunto o que seja. Nelly viu o brilho, ao mesmo tempo. Então, distintamente, vimos uma letra D formada no centro dele. Intrigadas, perguntamos o que queria dizer. A cadeira começou a se inclinar e soletrar: morte neste quarto. Será que a letra maiúscula D significa morte, então? Perguntamos. Morte em inglês é death. Não, o nome de homem, em breve, foi a resposta. Nós não estávamos muito interessadas nisto naquele momento, mas é um fato que na segunda-feira seguinte, um homem cujo nome começava com a letra D morrera de repente naquele quarto. Ele era totalmente estranho para nós, de modo que a mensagem não tinha nenhum significado pessoal para nós. Provavelmente ele estivesse doente na época em que sentamos ali, e os espíritos sabiam que estava fadado a terminar fatalmente e queriam nos mostrar que sabiam de coisas que eram desconhecidas para nós, mesmo que muitas vezes eles não são permitidos a nos contar nada sobre eles. Bem, o brilho desapareceu. Nada mais aconteceu e nós ficamos um pouco impacientes. Isso é tudo? Perguntamos. Não podemos sentir algo, como você prometeu que deveria ser. Muito bem, foi a resposta. Permaneçam imóveis. Nossos joelhos doíam com o chão duro. Nós nos mexemos. Comecei a sentir uma sessão bastante desinteressante. Então, de repente, me dei conta de algo que estava entre Nelly e eu. Eu não vi nem ouvi nada neste momento, mas o ar perto de mim parecia preenchido por algo desagradável, algo que pressionava contra mim. Procurei por uma causa, mas não pude ver nada, apenas sentia algo invisível, mas tangível. Não seja imaginativa, eu disse para mim mesma. Então, comecei a olhar na direção de Nelly novamente. Em seu ombro direito, o mais próximo de mim, eu vi uma pequena mancha preta. Quando olhei, ele alongou gradualmente. Cresceu mais e então assumiu uma forma curva que se estendia do ombro direito em toda a parte superior do peito. Só então a luz através da escuridão tornou-se um pouco mais forte, e a linha que atravessava Nelly cresceu mais evidente. Então, eu vi que não era uma sombra ou marca, mas um braço. Não como um braço seu ou meu, mas um muito mais longo, mais fino, de cor escura, e coberto com pelos. Eu me perguntei se deveria dizer a Nelly o que eu podia ver. Como eu hesitei, eu vi o braço movendo em direção ao seu pescoço. Fiquei agitada. Eu ainda estava ansiosa para não assustar Nelly, por isso fiz um esforço para falar tranquila e naturalmente com ela. Eu não consegui mais do que, Nelly, quando ela pulou com um grito agudo, derrubou a cadeira, empurrou-nos para um lado, e correu às cegas para a porta, a qual ela sacudiu violentamente.
esquecendo-se por causa de seu terror que havia sido trancada. Florença teve a presença de espírito para encontrar o interruptor e acender a luz elétrica. Nelly estava em um estado lastimável, branca como uma folha, e tremendo da cabeça aos pés. Depois que ela se acalmou um pouco, nós lhe perguntamos o que a tinha assustado. Ela nos disse que percebeu a mesma pressão que eu havia sentido, e sabia que algo estava colocado em seu ombro e no peito, mas esperaram para ver o que iria acontecer. Então, de repente, ela sentiu o peso ser transferido para sua garganta, e isso lhe deu um sentimento de medo intenso que ela não poderia suportar por mais tempo. Seus nervos cederam e ela correu para a porta. Seu único pensamento coerente foi o de escapar de tudo que havia lhe tocado. Nós conversamos sobre as coisas com calma e sensatez, e chegamos à conclusão de que aprendamos bem a lição, pois tínhamos sido avisadas. Em um estado de espírito muito humilde, nós voltamos para a sessão da segunda-feira seguinte, muito castigadas em espírito, e nos perguntando se devíamos ser perdoadas por nossa curiosidade perigosa que tinha trazido uma experiência muito assustadora. E estávamos muito felizes em pensar que íamos entrar em contato novamente com os espíritos que conhecíamos e confiávamos. Quando nos sentamos em volta da mesa de maneira usual, Feda veio e nos disse que ela sabia que tínhamos aprendido a lição e lucraríamos com isso. Também, que ela tinha um importante comunicado a fazer. Foi no sentido de que eu deveria começar a desenvolver imediatamente como uma médium de transe, e que ela, Feda, ia me controlar para que ela pudesse dar através de mim mensagens daqueles que fizeram a passagem. Nesse momento, eu senti que eu realmente conhecia bem Feda, e amava e confiava nela como eu tivesse sido capaz de confiar em pouquíssimas pessoas na Terra, que parecia absurda e ingrata em persistir em negar-lhe a oportunidade de realizar o trabalho que desejava fazer, simplesmente por causa de um preconceito pessoal, que era, provavelmente, sem qualquer fundamento real. Então eu concordei em deixá-la entrar em mim, e perguntei-lhe o que poderia fazer para ajudá-la. Ela só me disse para sentar-me com 2 ou 3 amigos em volta de uma mesa, e que eu deveria mais tarde entrar em transe com bastante facilidade e naturalidade. Sentamos-nos desta forma por vários meses, mas nada aconteceu. Eu não senti nada dos sintomas extraordinários que esperava sentir. Tornei-me um pouco desesperançosa com isso, mas Feda me incentivou e disse que certamente viria com o tempo, mas que minhas antigas objeções ao transe estavam agindo como uma inibição subconsciente para seu controle da minha mente. Ela também me disse que eu teria de trabalhar profissionalmente, porque se eu trabalhasse apenas com um pequeno círculo de amigos, um grande número de pessoas nunca ouviria falar de mim, ou seria capaz de vir e receber ajuda através de mim. Eu disse a Feda que não gostaria de ser paga para ajudar as pessoas desta forma. Ela me lembrou de que os clérigos e os médicos eram pagos para ajudar as pessoas, e que eu tinha que dar todo o meu tempo ao seu trabalho, não apenas as horas excedentes, que eu poderia dispensar de outras funções, quando eu pudesse estar cansado e praticamente inútil para ela. Houve um período que as minhas amigas, Florence e Nelly, não puderam se sentar comigo. As circunstâncias as obrigaram a tomar parte em outra companhia, pois a que estávamos faliu, e meu marido também teve de sair em turnê de novo, deixando-me sozinha. Capítulo 9. Os fios são atraídos mais fortemente. Senti que não devia perder tempo, e pensei em um letreiro que eu tinha visto através da porta, enquanto fazia compras numa manhã. Este letreiro indicava que as reuniões, palestras e círculos espiritualistas foram realizados em algumas noites. Então eu entrei e vi um homem que era responsável pelo pequeno edifício, e perguntei-lhe se ele sabia a respeito de um círculo espiritualista em atividade. Ele me disse que havia um toda terça-feira, às 8 horas da noite, e depois eu lhe contei sobre o meu desejo de desenvolver. Ele sugeriu que eu poderia participar da próxima reunião.
Assim, poucos minutos para as 8, na terça-feira seguinte, eu me encontrei em uma sala pequena, mobiliada apenas com uma mesa de mogno redonda, onde havia cerca de 7 ou 8 cadeiras arrumadas próximas a ela. Na sala, havia cerca de meia dúzia de pessoas. O homem que eu tinha conhecido anteriormente, que eu agora descobri ser uma espécie de presidente do círculo, um jovem sério, parecendo um funcionário de banco ou algo do tipo, um homem baixo, de óculos de idade incerta, e 3 mulheres. Eu só me lembro de uma das mulheres. Ela era forte, com cerca de 45 ou 50 anos, com uma espécie de rosto materno. Eu nunca ouvi falar de seus nomes, e não lembro se eu lhes dei o meu, mas que me acolheram em seu círculo de uma forma bem amigável. Havia uma atmosfera de companheirismo simples e gentil, e eu me senti à vontade imediatamente. Nós nos sentamos em volta da mesa. As luzes foram diminuídas, mas não desligadas. Uma oração belíssima foi feita pelo presidente, na qual ele pediu que todos os presentes deveriam ser ajudados a desenvolver seus dons psíquicos da melhor maneira possível, para que elas pudessem ser usadas para benefício e elevação de todos com quem entrou em contato. Após esta invocação, sentamos em silêncio por um tempo. De repente, senti um formigamento em minhas mãos, que estavam apoiadas levemente sobre a mesa. O formigamento propagou-se pelos meus pulsos, meus braços, em seguida, começou nos meus pés e pernas, até que meu ser inteiro sentiu como se estivesse preenchido por uma corrente elétrica suave. Em seguida, veio um sentimento estranho em minha cabeça, uma pressão sobre as têmporas como de uma banda amarrada em volta delas, e também em cima da cabeça. A pressão cessou, e eu senti uma força curiosa, puxando-me para cima da minha cadeira, impelindo-me a ficar. O que eu faria no caso de ficar de pé, eu não podia imaginar. Era como um sonho em que eu não estava nem consciente nem inconsciente, mas ainda ciente de que alguém fora de mim pediu-me para fazer uma coisa de cada vez, dizendo-me para não tentar pensar em que poderia ser a sequência de eventos. Fui preparado até os meus pés, por este estranho poder magnético que parecia operar logo acima da minha cabeça. Minha boca se abriu, um som emitido pelos meus lábios. O que era, eu não sabia, pois naquele momento, o presidente tocou-me na mão, dizendo: "Tudo bem, amiga, não se preocupe. Você vai ser capaz de falar em um instante." Ele abordava o espírito que ele sabia que estava tentando me controlar, mas eu estupidamente pensei que ele estivesse falando comigo. Isso, e o toque na minha mão, quebraram o encanto. Toda a sensação de controle magnético me deixou. Voltei ao meu estado normal novamente, e apressadamente sentei-me na minha cadeira, sentindo que eu tinha me passado por uma situação ridícula sem propósito. De repente, o jovem sério, que estava sentado ao meu lado direito, começou a tremer violentamente. Ele balançou como se estivesse com calafrios. Eu pude ver que ele estava começando a sentir o mesmo impulso de levantar-se igual ao que eu tinha tido. Depois de alguns momentos, ele se pôs de pé. Seu rumo inteiro foi alterado. Uma beleza extraordinária e digna rastejou sobre suas características comuns. Literalmente, não o teriam reconhecido como sendo o mesmo indivíduo que tinha se sentado à mesa 5 minutos antes. Uma voz sonora, mas muito melodiosa, muito ao contrário de seus próprios tons finos e incolores, saía de sua boca, falando em uma língua estranha, que um dos assistentes reconheceu como hindu. O homem em transe se virou para mim. Um fluxo de palavras, que, obviamente, eu não conseguia entender, foi dirigido a mim. Ele fez muitos gestos maravilhosos e graciosos com seu corpo, mãos e braços, completamente diferente de qualquer movimento que ele costumava fazer em sua vida cotidiana, tenho certeza. Depois que ele terminou de falar, a pessoa que estava sentada, que aparentemente tinha entendido muito do que foi dito,
Me disse que o espírito controlador tinha explicado que era um padre indiano que morreu há muitos anos, e que tinha tentado, em vão, por um longo tempo, controlar o jovem. Ele disse que eu e meu provável controlador tínhamos muita energia, e que quando a tentativa de me controlar foi interrompida pela grande quantidade de força psíquica em torno de mim, foi desviada e dirigida pelos guias em direção a ele. Em seguida, a mulher forte de meia idade se afundou em sua cadeira. Seu corpo parecia encolher a metade de seu tamanho. Seu rosto perdeu suas linhas e tomou a forma e as curvas de uma criança. Passado pouco tempo, dos lábios deste corpo sensato e maternal veio a voz de uma menininha. Ela abordou vários dos assistentes, descrevendo vários espíritos que estavam presentes, e então ela se virou para mim. Você tem poder. Você tem um trabalho a fazer, mas não está preparada para fazer esse trabalho da forma como seus guias desejam que você faça. Senti-me culpada das minhas objeções em ser uma médium profissional. Você deve fazer este trabalho. Amanhã, você receberá uma carta. Grande aflição vem nela. Um momento muito conturbado e difícil vem a seguir. Mas quando você estiver preparada para fazer o que for exigido de você, tudo estará bem. A carta vem de um lugar muito distante. Eu não poderia pensar em qualquer problema imediato que estava provavelmente para acontecer comigo, então a mensagem não me impressionou muito naquele momento. Na manhã seguinte, imediatamente após acordar, abri algumas cartas. A primeira que li foi a do meu marido, dizendo que ele havia perdido sua posição não por culpa própria, mas por uma combinação de circunstâncias infelizes que tinham surgido muito inesperadamente, e que ele estava voltando para Londres em breve. Todos os nossos planos foram prejudicados. Deslocamo-nos para um lugar longe de Florence e Nelly. Tudo deu errado. A saúde do meu marido ficou pior, sua voz também. Foi um período de maior privação, durante o qual fizemos todo tipo de trabalho manual pesado que pudesse ser arranjado. Embora fosse dificílimo fazê-lo, senti que a todo custo eu devia permanecer em Londres na esperança de que Florença, Nelly e eu pudéssemos nos encontrar de novo. Então, quando meu marido aceitou a oferta de uma ocupação especial quinzenal nas províncias, eu permaneci na cidade, porque eu tive uma premonição muito forte de que algo de importante iria acontecer enquanto meu marido estivesse ausente. No dia seguinte à sua partida, encontrei uma mulher que eu conhecia há muito pouco, e ela me perguntou se eu conhecia alguém que pudesse ser coadjuvante em um show enorme e espetacular que acabara de ser colocado em cartaz em um teatro na extremidade ocidental. Tive um sentimento curioso que deveria sugerir a mim mesma. Ela disse: bem, eu não pensei que você aceitaria o contrato, mas eu senti que deveria mencionar a você. Ela me deu todas as indicações, horário dos ensaios para o dia seguinte, etc. Quando cheguei a casa, para minha surpresa, havia uma carta de Nelly, de quem eu não tinha ouvido falar há muito tempo. Ela falou sobre essa mesma produção, dizendo que ela havia sido contratada, e já havia sugerido meu nome para o produtor, e me pedindo para ir ao teatro no mesmo horário que eu já tinha arranjado para estar lá. Fiquei muito feliz com a ideia de trabalhar com Nelly novamente, embora triste porque Florença não estaria lá. Cheguei ao teatro na manhã seguinte, encontrei Nelly, e fui contratada pelo produtor. Enquanto esperava para vê-lo, eu estava ouvindo casualmente as dezenas de atores e atrizes que esperavam conversando, quando meu ouvido destacou uma voz entre todas as outras. Pareceu-me estranhamente familiar. Quando eu olhei para o alto-falante, eu vi que ela era completamente estranha para mim, mas eu me senti muito atraída por ela. O show necessitava de muito mais ensaios do que a direção esperava. De fato, os ensaios continuaram durante algumas semanas, ao invés da quinzena originalmente estabelecida. Durante os ensaios Nelly e eu fizemos amizade com a senhora cuja voz tinha me atraído. Para nosso espanto,
descobrimos que ela tinha alguma experiência em pesquisa psíquica, e estava extremamente interessada a respeito de todo o assunto. Isso fez com que nós três nos aproximássemos. Dissemos a ela, vou chamá-la de Agnes, sobre nossas sessões de mesa, e como Feda disse que iria me controlar, e que eu tinha finalmente concordado em deixá-la fazer isso, mas ela ainda não tinha sido capaz de fazê-lo. Agnes sugeriu que deveríamos tentar de novo, embora parecesse impossível em tais condições, e ver se Feda poderia entrar em mim. Capítulo 10. Feda atinge seu objetivo. Onde poderíamos sentar, naquele grande edifício barulhento? Não havia lugar adequado no camarim lotado, ou em qualquer parte do edifício que eu pudesse ver. Devo dizer-lhe que, em nossas sessões iniciais, Florença, Nelia e eu sempre tivemos a sorte de termos nosso próprio espaço, e costumávamos fazer as condições tão harmoniosas quanto podíamos, sem discutirmos assuntos desagradáveis ou mundanos antes de nossa sessão, e cantando suavemente os hinos que pareciam ser adequados ao nosso propósito. Feda sempre escolhia Fica Comigo. Frequentemente o cantávamos várias vezes durante a noite, e com relação às palavras, onde está a dor aguda da morte, onde sepulta a tua vitória, algum sinal de sua presença sempre nos seria dado, mesmo se na sessão anterior tivesse havido uma ausência temporária. Vestir-se no meio daquele grupo de meninas tagarelas foi, portanto, uma experiência nova para nós, e todas as três concordávamos que era impossível tentar ter um lugar reservado lá. Costumávamos passear ao redor do teatro, à procura de um local tranquilo. Parecia impossível, até uma noite em que descobrimos uma escada muito íngreme e estreita que conduzia para baixo do palco. Descemos, embora, na verdade, nós não tínhamos permissão de fazê-lo, e nos encontramos em um grande lugar deserto, entre todos os diferentes motores e máquinas que foram usados para iluminação, aquecimento e outros propósitos do teatro. Nenhuma alma à vista, e as paredes e o teto eram tão grossos que quase não podíamos ouvir som algum, exceto o baque abafado dos motores. Encontramos um canto limpo, que parecia um verdadeiro paraíso de paz depois de todo o ruído e vibração lá de cima. Meu marido, que tinha retornado das províncias e felizmente foi contratado para a produção, pouco antes de sua inauguração, arranjou uma mesa e 3 cadeiras de Windsor para nós. Nós as levamos para baixo com todo o sigilo, esperando desesperadamente que não fôssemos descobertas. Entre as 9 e 10 horas tivemos um intervalo, portanto, decidimos sentar-nos todas as noites naquele horário. Fizemos isso, e tivemos o prazer quando Feda soletrou mensagens através da mesa em seu antigo estilo familiar. Ela me lembrou de que ia me controlar tão logo fosse possível, e também disse que Agnes, Nelia e eu tínhamos sido guiadas para aquele teatro de modo que pudéssemos sentar e investigar juntas. Eu disse a ela que agora estava muito ansiosa para que ela entrasse em mim, e ela disse que iria fazê-lo logo que pudesse, mas as noites se passaram e, embora ela me assegurasse que estava tentando fazer de tudo para realizá-lo, não parecia haver nenhum progresso. Agnes e Nelia foram brincalhonas. Elas nunca ficaram cansadas ou impacientes. Francamente, eu era quem estava. Eu comecei a perder meu entusiasmo anterior, e senti que talvez Feda e os guias haviam superestimado os meus poderes psíquicos, e eu estava terrivelmente desapontada. Agora, este teatro era relativamente novo, e recentemente tinha sido construído pelo Sr. Walter Gibbons, que era diretor administrativo. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele, nem a Agnes, nem Nelly. Nós nunca o tínhamos visto, até que chegamos a seu teatro para esta produção especial. Uma noite, logo depois que nos sentamos para a nossa sessão habitual, Feda tinha desistido de soletrar mensagens, pois ela disse que queria se concentrar inteiramente em controlar-me, o que fez a coisa toda muito sem graça na verdade.
Percebemos que o Sr. Walter, a quem tínhamos acabado de conhecer de vista, havia descido para a sala de máquinas, e estava andando, de um lado para o outro, de um lado para outro, com as mãos para trás. Nós tínhamos descido um pouco mais cedo do que o habitual, por isso, simplesmente sentamo-nos, quietas como ratos, na esperança de que ele não iria perceber-nos na escuridão. Ele olhou em nossa direção de forma casual, mas não peremptoriamente pediu-nos para sairmos, como certamente esperávamos que ele fizesse. Em vez disso, ele continuou andando para cima e para baixo, a cerca de 15 ou 18 metros de onde estávamos sentadas. Nós pensamos, será que ele nunca vai embora? E enquanto esperava, eu recaí em um estado anormal de sonolência. Eu me senti mais pessimista do que nunca sobre minhas possibilidades psíquicas. O sentimento sonolento e cansativo aumentou. Eu pensei preguiçosamente, hoje está mais escuro do que o habitual. Estou sonolenta. Não vão notar se eu dormir um pouco. Eu dormi. Acordei. Pareceu-me como se eu tivesse adormecido por alguns meses ou por muitas horas. Agnes e Nelly estavam apoiadas sobre a mesa, segurando minhas mãos. Eu notei que elas estavam agitadas. Nelly acendeu a luz e vi que as lágrimas estavam brilhando em suas bochechas. Que problema está acontecendo? Eu perguntei. Problema, disse Agnes. Feda controlou você e nos deu mensagens de nossos parentes. A mãe de Nelia enviou-lhe algumas mensagens, também. Foi um momento maravilhoso. Disseram-me muitas coisas probatórias que foram dadas sobre assuntos dos quais eu não sabia de nada, e ainda eu mal podia acreditar que era verdade. Eu me senti muito confusa e cansada para entrar no espírito de alegria e maravilha que Agnes sentia. A sensação de cansaço logo passou, no entanto, e eu comecei a me sentir muito feliz pelo fato que Feda finalmente tinha conseguido falar através de meus lábios. Por que aconteceu naquela noite em particular, eu me perguntava, e Agnes e Nelia me disseram que Feda havia apontado para onde o Sr. Walter Gibbons estava de pé, e disse, o poder daquele homem ajudou Feda a incorporar. Vários anos depois, quando eu estava realizando minha mediunidade profissionalmente, o Sr. Walter Gibbons foi enviado para mim de uma forma tortuosa, muito indireta, anonimamente. Foi durante a guerra, e ele estava de uniforme militar, e parecia tão diferente do homem em traje de noite que tinha andado na penumbra da sala de máquinas, que eu nunca suspeitei da sua identidade por um momento sequer. Mas ao entrar em minha sala de estar para cumprimentá-lo, eu experimentei uma sensação extraordinária de poder. Na verdade, era tão forte que eu mal podia falar com ele, e senti como se eu tivesse entrado em contato com uma força enorme. Eu mecanicamente fui até a janela para ajustar as cortinas, perguntando como eu iria me recompor, a fim de sentar-se com um homem que possuía tal irresistível poder. No entanto, eu o fiz, e imediatamente Feda incorporou, disse-lhe o que tinha acontecido em seu teatro, como ela o havia influenciado a descer as escadas a fim de que ela pudesse extrair algum poder dele, de modo a ser capaz de entrar em mim. Primeiramente, ele não poderia se lembrar de nada sobre o episódio, mas depois lembrou a coisa toda, como que estranhamente ele tinha estado impressionado a descer as escadas, e ficar lá. Embora fosse dificilmente um convite ou um lugar animado, e como ele tinha visto 3 moças sentadas a uma mesinha, calma e vagamente se perguntou o que elas estavam fazendo, mas sem a menor inclinação para interferir com elas, ou dizer-lhes que não tinha nada de interesse delas lá embaixo. Este estranho encontro com o Sr. Walter levou a muitas experiências extraordinárias, mas devo deixá-las para um capítulo posterior. Capítulo 11. A respeito de uma experiência desagradável. Feda me controlava sempre que eu encontrava um lugar para a sessão que fosse compreensível e agradável, mas como eu conhecia pouquíssimas pessoas, foi muito difícil ganhar a experiência e prática que eu devia ter tido, e sem dúvida,
Foi muito tempo desperdiçado. Hoje em dia, existem vários lugares excelentes em Londres onde as aulas são realizadas com o objetivo de incentivar os poderes psíquicos que estão latentes em todo o mundo, mas, em muitos casos, são dificílimas para desenvolver por falta de dinheiro, conhecimento e instrução. Eu acho que deve ser mais fácil agora para quem sente que a mediunidade é sua vocação. Felizmente para o meu trabalho, Agnes me apresentou a alguns amigos, entre eles, uma velhinha, a senhora Watkins, que, mais tarde, realmente empurrou-me ao começo de meu trabalho profissional. Continuei realizando sessões com uma pessoa e outra, não ficando muito à frente, pelo que eu pudesse ver, ou fazer muitas coisas boas. Feda me controlava, passava mensagens bastante interessantes e muitas vezes mensagens evidentes para as poucas pessoas com quem eu me sentei. Então, ao final do último verão de 1913, eu pensei que iria tentar ampliar meu círculo de assistentes. Infelizmente, tive um pouco de neuralgia e achei melhor extrair alguns dentes. Então fui a um dentista que foi altamente recomendado para mim. Fui anestesiado e extraíram-me vários dentes. Saí do dentista, fui para casa, sentindo-me, ou tentando me fazer sentir, tão alegre quanto possível nestas circunstâncias. Naquela noite, eu me senti terrivelmente cansado e fui para a cama, adormecendo imediatamente. No segundo exato que perdi a consciência, eu tive a mais terrível e vívida experiência. Eu pensei que estivesse no consultório do dentista, sentada na cadeira odontológica, e que o gás anestésico tinha acabado de ser colocado para eu cheirar. Eu vi o médico e o dentista fazendo uma ou duas pequenas coisas, afastando um suporte, selecionando um instrumento, e assim por diante, e em seguida, o dentista começou a extrair meus dentes. Eu senti a dor real de cada extração. Eu ouvi o barulho, amassando como se vários dentes se quebrassem na gengiva, ao invés de sair. Lembre-se de que eu não tinha tido, aparentemente, a consciência de qualquer um destes detalhes no momento da extração, nem de qualquer dor enquanto estava sob o efeito da anestesia, ou depois de me recuperar. A dor agora era agonizante. Vi o médico, curvando-se diante de mim, observando meu rosto, e o ouvi dizer ao dentista: "Vá mais um pouco", mas o dentista respondeu: "Não, eu acho que é melhor parar agora. Eu tenho um bom punhado". Acordei banhado em suor, e tremendo de dor. Reunindo todo o meu autocontrole, que me segurei ser tudo imaginação exagerada, eu só tive uma espécie de pesadelo. Eu me recompus, e depois que dormi um pouco, veio sobre mim, mas quase imediatamente comecei a passar por uma repetição, em detalhe, da mesma experiência terrível. Mas uma vez eu suportei toda a agonia das extrações, e novamente eu acordei depois que toda a operação miserável havia acabado. Para encurtar uma longa história desagradável, isto aconteceu noite após noite, por mais ou menos 2 semanas. Eu tinha medo de dormir, e peguei o hábito de tentar cochilar com um olho aberto, com medo de passar por toda aquela provação novamente. Uma tarde, eu tentei me submeter ao controle, esperando que Feda viesse para falar com a senhora Watkins, a velha senhora com quem eu havia me tornado amigável através de apresentação de Agnes. Mas assim que eu me preparei para entrar no estado de transe, senti a dor das extrações iniciar novamente, apesar de não me lembrar do dentista, ou da sala de operações, mas simplesmente a dor intensa. Por alguns momentos, eu tentei suportar, mas tornou-se pior, e eu desisti da tentativa. Isso acontecia cada vez que eu tentava entrar em transe. Então eu pedi à senhora Watkins para tentar sentar-se à mesa comigo. Ela consentiu e nos sentamos, mas a energia era muito fraca e Feda lentamente soletrou apenas algumas frases, e com grande dificuldade. Ela disse que o choque para os meus nervos proveniente das extrações, e a falta de qualquer tipo de cuidado. Eu estava morando sozinha, no momento,
em um alojamento muito ruim. Meu marido estava longe, sem ninguém para conversar, ou fazer qualquer coisa para mim, somado ao fato de que eu tinha sido muito degradada, havia sido colocada em uma condição nervosa não tão fraca que deveria abandonar qualquer ideia de começar meu trabalho de forma profissional por alguns meses, ou até que ela, Feda, me desse instruções inconfundíveis para fazê-lo. Isto foi uma grande decepção, mas eu sentia instintivamente que Feda estava certa. Ela me disse que um índio norte-americano, chamado Estrela do Norte, me daria alguma cura, e que eu devia levar as coisas muito calmamente, apenas sentando-me, ocasionalmente, para a Sra. Watkins e sua irmã, Sra. Massey, ou um amigo íntimo. Eu gradualmente fiquei mais forte ao seguir este conselho, mas ainda tinha um pouco de medo de dormir. Uma noite, sentindo-me muito cansada, eu tinha rezado com mais fervor do que nunca para ser poupada da provação dental, e consegui dormir, e para meu grande alívio, eu caí em um sono perfeitamente natural por cerca de 3 horas, acordando entre 3 e 4 horas da madrugada. Como eu acordei, ouvi uma voz de barítono glorioso, cantando o início do hino mais perto. Meu Deus, de ti. Sentei-me na cama rapidamente. A voz parecia estar na sala. Totalmente consciente, eu escutei esta voz, cantando todo o primeiro verso. Era o tipo de voz que seria de se esperar ouvir na primeira classe de ópera ou oratório. Então, eu fiquei ciente de que o som não parecia estar só no quarto, mas em todos os lugares. Eu pulei da cama e abri a janela. Era uma noite de luar, na rua próxima à esquina não havia uma alma à vista. O cantor continuou. Extasiada, eu repeti as palavras do hino, baixinho, como a voz cantava, exatamente na última linha. Senti-me mais calma do que me sentia há meses. Fui calmamente para a cama de novo, consciente de que havia recebido uma manifestação de ajuda maravilhosa e calmante. Dormi, e nunca mais tive esse pesadelo horrível, ou o que quer que fosse, sobre as extrações dentárias. Estrela do Norte continuou a ajudar-me, foi isso que me disseram. Eu não posso dizer que estivesse consciente de ele fazer alguma coisa para mim, mas eu certamente fiquei forte rapidamente. Ocasionalmente, Feda permitia que Estrela do Norte me controlasse, embora ela fosse geralmente avessa a qualquer um fazer isso, exceto ela mesma. Estrela do Norte nunca foi capaz de falar por mim. Ele só fez uma espécie de som gutural, mas ele usou minhas mãos e braços de uma forma extraordinária, aplicando passes no paciente, e, certamente, ele curou várias pessoas de diferentes doenças. Às vezes, os pacientes eram trazidos ao meu conhecimento de uma maneira muito estranha. Por exemplo, uma tarde, a Sra. Watkins tinha me convidado para sua casa para tomar chá e conhecer sua irmã, Sra. Massey. Quando cheguei, a Sra. Massey já estava lá. Ela parecia muito tranquila e moderada. Sentamo-nos, bebendo chá e conversando de forma desconexa. Várias vezes, eu tive uma curiosa sensação de que havia algo que eu deveria dizer, ou fazer, à Sra. Massey, mas não tinha ideia do que poderia ser. Tal sentimento me intrigou muito. Tentei lembrar se me disseram algo sobre ela ou se foi dada uma mensagem para ela por alguma pessoa, mas não pude me lembrar de nada do tipo. Agora, a Sra. Watkins, a Sra. Massey e eu estávamos sentadas em 3 cadeiras a cerca de 1,5 m ou 2,5 m uma da outra. A cadeira da Sra. Massey era de balanço, de madeira. De repente, sua cadeira começou a balançar para trás e para a frente, primeiro suavemente, depois ganhando velocidade, até que balançava a um ritmo tremendo. O rosto da Sra. Massey era inquiridor, uma vez que, como ela depois nos disse, ela não tinha começado a balançar-se, estava perfeitamente imóvel. Então, para nosso pavor, a cadeira virou uma cambalhota completa. Assim como fez a Sra. Massey. Ela caiu de cabeça, e ficou onde ela havia caído.
Corri para ela, e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, Estrela do Norte tinha tomado o controle de mim. Um caroço, do tamanho de um ovo, surgiu na cabeça da senhora Mosei. Estrela do Norte colocou minhas mãos sobre ele. Em pouco tempo ele tinha desaparecido. Estrela do Norte então deixou sua cabeça e passou a dar passos sobre o seu corpo, principalmente sobre o coração. Ela emitiu gemidos altos de satisfação, e parecia extremamente satisfeita com alguma coisa. Depois de cerca de meia hora de muito trabalho, ele parou de me controlar, e a senhora Massey, então, revelou o fato de que ela se sentia muito mal há alguns dias passados, e toda a parte inicial deste dia especial, e que tinha se preocupado com seu coração. Todos os sintomas ruins desapareceram durante o tratamento de Estrela do Norte, e ela se sentia melhor agora do que meses atrás. Um método bem drástico empregado por Estrela do Norte para curá-la, você pensará. Entretanto, aparentemente, ele tinha que criar o galho na sua cabeça para abrir o caminho para tratá-la de uma queixa mais grave. Capítulo 12. Começou a trabalhar com determinação. Em março de 1914, Feda deu à senhora Watkins uma mensagem direta para dizer que eu arrumaria alguns quartos, onde eu poderia começar a trabalhar como uma médium profissional o mais rápido possível. Feda repetiu esta mensagem através de amigos que eram videntes, através de prancheta, mesa, escrita automática, ou de qualquer maneira que conseguisse. Na primavera de 1914, eu estava inundada com esses pedidos que tinha que começar imediatamente, e cada mensagem terminava com as palavras: algo grande e terrível vai acontecer ao mundo. Feda deve ajudar muitas pessoas através de você, ou seja, eu. Eu mesma fiquei impressionada como nunca, e com a ajuda da senhora Watkins eu peguei 3 quartos em Maida Vale e coloquei um anúncio em um jornal espírita, dizendo que eu apresentava sessões privadas diariamente, e pequenas sessões públicas em determinadas noites. Na primeira noite, 3 pessoas apareceram para o encontro, todos estranhos para mim, e entre si, eu acho. Eu não gostei do meu trabalho inicialmente. Honestamente, eu preferiria ter lavado soleiras para viver. O senso de responsabilidade era enorme. Assim, muitas pessoas, uma vez que tinham entrado em contato com um amigo espiritual do outro lado, pareciam imaginar que todas as dificuldades, todos os problemas de suas vidas diárias, poderiam ser arquivados, e todos os encargos colocados sobre os ombros do povo espiritual. Esta é uma atitude tomada por muitos, e eu tenho certeza de que é errada. Nossos amigos na vida espiritual são, sem dúvida, autorizados a nos ajudar quando não podemos ajudar a nós mesmos, mas devemos assumir as nossas próprias responsabilidades, a fim de fortalecer e desenvolver nosso caráter. Este é o propósito para o qual nós estamos vivendo na Terra, tenho certeza. Um dia, em meados de junho de 1914, uma estranha veio até mim para uma sessão. Depois, ela me convidou para sua casa para uma noite musical. Eu fui no sábado seguinte. Era uma casa antiga e interessante, próxima ao Parque Regente. A sala em que nos reunimos para ouvir a música era longa, pois eram antes 2 salas, mas a parede divisória tinha sido removida. Eu fui e sentei-me na parte de trás, com minha anfitriã e uma estranha senhora a quem chamarei de Senhora Norton. A atmosfera era mediúnica e pacífica. Nós 3 sentamo-nos, ouvindo a música, quando, de repente, me dei conta de que o centro de nossa parte da sala parecia estar cheio de uma névoa cinza. Pisquei os olhos, fechei-os e os abri, mas a névoa ainda estava lá, e ela cresceu mais espessa. A senhora Norton também foi olhando fixamente na direção da névoa. Em seguida, no centro, gradualmente construiu-se a forma de um homem, jovem e escuro. Ele estava de uniforme. Seu rosto estava pálido e perturbado. Ele segurava algo em suas mãos,
Um objeto redondo que eu não podia ver claramente. Sussurrei para a Sra. Norton: a senhora pode ver alguma coisa? Ela respondeu imediatamente: é claro que eu posso. Eu vejo a forma de um jovem de uniforme sérvio. Pelo menos,